Olá, meus amigos, meus inimigos, mais um shot de conteúdo. Como vamos utilizar sempre a ordem galênica, se você é melancólico, não fique bravo, mas hoje é dia dos sanguíneos por aqui. E hoje nós vamos falar com a Glenda Luz, que além de minha amiga, é designer de interiores, e vai falar um pouquinho com a gente sobre o temperamento dela e sobre como o temperamento dela foi primordial para que ela fizesse as escolhas da vida dela. A Glenda já deu aula em 2 dos meus cursos, o Alma e o CD4T. Ela, além de trabalhar com essa parte da decoração, da beleza, da ergonomia do lugar onde a gente vive, ela conhece a teoria moral e começou a utilizar isso também dentro do trabalho dela, numa forma de compreender melhor não só o desejo do cliente na posição de profissional, na relação profissional entre o cliente e o prestador de serviço, mas também na forma de fazer o cliente se sentir melhor, se equilibrar naquele próprio lugar que ela projeta, que ela planeja. E isso que ela vai trazer um pouquinho aqui pra gente através das próprias escolhas que ela fez. Ô Glenda, conta aqui pra gente quanto você acha que seu temperamento foi determinante para a escolha da sua profissão. Boa tarde ou bom dia, né? Não sei que horas que eles vão estar escutando isso aqui, mas vamos lá. O meu temperamento, eu acho que o que acontece? Eu não conseguia pensar em fazer a mesma coisa. Então eu sempre quis fazer direito, eu nunca quis fazer outra coisa. Mas pensar que eu estava, por exemplo, concurso público, eu já sabia que eu não gostaria, porque eu ia estar presa naquele serviço, naquela função, para o resto da vida, que é o que a gente espera de um serviço público. Então, no direito, o que me movia era sempre a novidade. Eu trabalhei, por exemplo, muito tempo com direito eleitoral, então eram campanhas. Então, eu fazia campanhas, então aquilo dali ia. Mas aí, quando o design ainda estava faltando alguma coisa, eu sempre fui muito criativa, eu sempre gostei de mexer com cor e o direito estava me tirando isso, né? Porque eu estava ali limitada em algumas leis. E de repente eu fiz o design, na verdade, foi para dar um hobby, para aliviar um pouco a cabeça, porque eu não estava aguentando mais aquele mundo do direito que eu vivia. Não queria sair dele até então. Eu só queria fugir um pouco. E aí eu fui fazer design. Só que aí a vida virou de uma vez que eu falei, é isso que eu quero. Então foi muito bom, assim, para mim. E eu esqueci já a sua pergunta, como uma boa sanguínea. Eu falei assim, exatamente, mas você respondeu. Eu estava falando assim, né? Quanto do seu temperamento foi determinante para isso? A gente sabe que o temperamento sanguíneo, ele tem essa busca, primeiro, como você disse, né? Eu queria algo para fugir da rigidez do direito. Uhum. Então, começou como hobby, mas para muitos dos meus alunos, nossos, que você também dá aula lá, o sanguíneo tem muita dificuldade para rentabilizar o talento que ele tem. Muita. É muito comum que a pessoa sanguínea ela tenha, e eu falo sempre que a virtude que eu mais gosto sanguínea é a disponibilidade própria dessa excitação, que vem esse gás, então tem vontade, mas tem dificuldade de fazer dinheiro nisso, de rentabilizar. Então, quando que um hobby, claro que você teve uma formação, né? Você não foi autodidata, mas quando que isso virou trabalho? Quando que isso fez com que você tivesse ali o primeiro Pix? Olha, eu vou falar que as pessoas que me deram o valor. Não partiu muito de mim colocar um preço no meu trabalho. Então, a primeira pessoa que me procurou, eu fiquei ansiosa e tal, eu não sabia. Uma pessoa que falou assim, cobra tanto. E eu sempre achei muito daquilo que eu estava fazendo. E eu nunca quis saber o que o outro colega de profissão estava cobrando. Porque eu entendia que ali eu tinha que ter um valor no começo, um valor na hora que eu ia melhorando e eu ia sentir. E eu conseguia fazer isso. Então é muito difícil assim me dar esse valor e principalmente quando eu acho que eu estou cobrando a mais, sabe? Cobrando muito, ou que a pessoa não tem aquela condição. Então o que determinou o meu valor, por exemplo, vamos falar por hora. Porque eu não trabalho por metro quadrado, eu vejo espaços, as necessidades, então eu com projetos, dependendo do tipo de projeto que você precisa, ou então por hora. Então o que determinou a hora? Foi na hora que uma pessoa que não tinha um bom poder aquisitivo, que tinha um baixo poder aquisitivo,
pagou, fechou o meu valor por hora. Então eu falei, se essa pode pagar, as outras podem pagar. Então sempre foi esse movimento, essa observação de ir me valorizando, de ir subindo e de ver quem é que está pagando. Então assim, se aqui pagou, lá de cima tem que pagar. Então eu sempre fui aumentando, sempre fui valorizando, porque eu fui tendo mais conhecimento, mas é difícil para o sanguíneo isso. Mas você, eu falo assim, você já tinha essa habilidade, né? Uma habilidade que você já tinha uma formação, além de um talento natural para isso. Sim. Como que surgiu o primeiro cliente? Você foi atrás, você procurou um escritório, foram amigos que foram te contratando? Porque a gente percebe no temperamento sanguíneo essa capacidade de envolvimento. E muita gente que pode estar nos ouvindo, pode estar falando assim, eu sei fazer um pudim maravilhoso, sempre me pedem para levar o pudim na festa, eu que faço o pudim do Natal. E não consegue enxergar nisso uma possibilidade de rentabilizar. A mesma coisa uma pessoa que já tinha um talento natural e foi buscar isso como hobby. Como que surgiu a sua vontade mesmo, a ponto de falar assim, vontade não, isso aqui vai valer a pena para eu sair do direito? Primeiro, assim, como eu não tenho essa habilidade aí eu queria muito sair e eu tinha que ter dinheiro, para mim era muito forte que eu tinha que ser rentável. Então, na época eu trabalhava com direito eleitoral, eu estava em 2017, formei em metade de 2017, uma campanha em 2018 e a próxima em 2021. Então, eu tinha 3 anos. Então, eu fiz uma programação de carreira. Eu tinha que dar certo em 3 anos, porque aí eu tinha para onde voltar para ganhar dinheiro, né? Então, aí, nisso que eu fiz, eu fui com os 2 pés na porta. E eu nunca quis que você me contratasse porque eu fiz a casa do fulano, ou por uma indicação. Eu queria que as pessoas vissem meu trabalho, falava, é isso aí que eu quero. Ela tem propriedade, ela sabe fazer. Eu não queria que elas vissem só uma foto e identificassem com aquilo dali. Não, eu queria que eles vissem que eu sei por que eu fiz aquilo dali. Então, como que eu tinha esse recurso? Internet. Então, eu comecei entrando com a cara e com a coragem, mostrando tudo que eu estava fazendo. Cafezinho na loja, eu sentava na loja, punha meu cafezinho, tirava uma foto. E aí eu recebia convites assim, venha conhecer a nova coleção. Eles não sabiam que eu era designer ainda. Mandava como cliente, a nova coleção da loja tal. Eu chegava lá, tudo bem, eu sou a Glenda, eu sou designer. Eu recebi um convite para conhecer. Eles assustavam até os vendedores no começo. Chegou isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí eu fui mostrando tudo para as pessoas. E aí as pessoas foram vendo que eu tinha conhecimento. E aí, onde que eu fiz mais isso? Entre os amigos, que os meus amigos não sabiam que eu tinha feito essa transição. Eu tinha amigos do direito, né? Então, eu chegava na sua casa, a gente ia ali tomar, se me chamava para um café, a gente ia tomar uma cerveja. Falei, Mirela, deixa eu mudar esse tapete, deixa eu arrumar essa estante. Aí, nisso, eu comecei fazendo isso na casa de amigos. Quando o primeiro amigo me pediu para fazer um projeto, eu mandei todo o orçamento para ele, e coloquei no final, presente de amiga. Então, eu dei o primeiro projeto para cada amigo que me pediu. A gente tinha um grupo, assim, no WhatsApp mesmo, que pediu orçamento. Eu paguei o meu, viu? Pagou, porque ela virou amiga, eu já era famosa. Perdi essa fase. Amiga. Mas ganhou o ensaio de fotos na época, que foi outra jogada que eu tive. E aí, o que eu fiz? Eu entrava, aí eu fiz esse, por exemplo, e vários amigos, eu fiz um cômodo na casa. E aí, o resto, todos eles sempre me chamaram. Então, porque eu não queria que eles me chamassem porque eu era amiga. Eu queria que eles me chamassem porque eles gostaram do trabalho. Então, eu fui fazendo, eu fui tendo a prática com o fornecedor, com o marceneiro, com o cliente, com o que tem que ser feito primeiro. Então, era um mínimo quando eu cobrava um mínimo só para eu estar lá presente na obra. E com isso eu adquiri muita experiência e mostrei muito isso aqui. Porque o problema, você fazer um projeto não é o difícil, não. O problema é você executar ele. Você trabalhar com fornecedor, você ter imprevisto de obra, então você saber resolver ali. Aí isso eu soube muito bem. Eu sei resolver durante a obra. Eu tenho um olhar que hoje, então, assim, eu consigo visualizar umas coisas muito rápidas. E pela internet também, que hoje a maioria, assim, eu tô com 3 ou 4 projetos em Uberaba, só o resto todos são fora, todos online. E ainda assim eu funciono online. A gente pode perceber que 2 características claras do temperamento estão presentes no profissional. Uma expansão. E
eu falo pela internet, eu mando o orçamento, eu coloco, exponho aos meus amigos. O segundo, o envolvimento. Então a gente viu, primeiro, excitação, calor, vai para fora, falo na internet, falo para os amigos, falo com os fornecedores, olho o ambiente. O segundo, o envolvimento. Não, eu ia na casa da pessoa e falava para ela. Isso é importante a gente entender para quem não é sanguíneo, que talvez isso não seja fácil para você. Então, o seu ponto, seu turning point, talvez não vai ser esse, né? Porque quando a gente força também algo que não é natural à nossa natureza, às vezes a gente vai fazer com maestria. A importância do temperamento, não só na transição de carreira ou na estabilização da carreira, é quando a gente consegue pegar o nosso temperamento e trazer os pontos fortes, né? Eu cortei aqui justamente para entrar nesse ponto da internet, né? Eu, além de cliente, também sou amiga da Glenda e eu sei que ela atende muitas pessoas por consultoria, que é uma modalidade totalmente virtual, e hoje isso é uma realidade. A gente consulta médicos por consultoria, a gente nutricionistas, a gente consultora de investimentos, psicólogos. Agora, como que uma pessoa vai organizar uma casa pela internet? E as medidas, e os materiais, e as texturas? Então, eu tenho duas perguntas que eu acho que são fundamentais, então, para mim, que já te conheço seu trabalho, mas para quem vai ver isso aqui, talvez queira trabalhar também. Não só contratar você, mas talvez esteja pensando nisso. Não só como designer, mas quero trabalhar, como que eu me envolvo? Como que você chega no centro? Como que o Instagram ou outras redes sociais, né, fizeram você chegar na casa de outras pessoas? Como que isso aconteceu? Primeiro ponto. E segundo, depois, como que você faz esse atendimento? Como que é feito esse alinhamento entre você e um cliente, uma coisa tão pessoal que é o ambiente, em que você precisa, às vezes, né, ter noção das texturas, das amostras? Como que isso acontece? Bom, eu acredito muito que seja por conta do temperamento. Eu vejo que outras pessoas de outros temperamentos, elas não conseguem trabalhar essa consultoria, essa agilidade, principalmente pela internet, como eu consigo. Então, assim, com a facilidade, né? Não é que não consegue. Mas, por exemplo, as pessoas fleumas e as melancólicas, elas são muito mais ali do executivo, de computador, o que me deprime. A época que eu estava com muito projeto só no computador, que fica ali criação e tudo, eu fiquei um pouco depressiva. Tanto que eu mudei mais ainda meu estilo de trabalho, que hoje eu tenho terceirizados, que eu faço só a parte criativa, especificação de materiais, e fico mais na rua. Eu preciso do contato com as pessoas, ainda que seja o contato pela internet. Então, isso eu vejo que meu temperamento facilita muito, e ao mesmo tempo eu tenho que usar isso a meu favor. Como o fleuma também, o outro tem que usar isso a favor dele, né? De saber que ele vai ter o executivo, ele não gosta de pessoas, ele precisa ficar no escritório, né? Então, isso expande. Então, eu fui mostrando isso, mas o principal foi mostrar que eu sei fazer. Pôr em ação mesmo, chegar na casa e arrumar e publicar. Então, no começo, muitas pessoas falaram assim, você não pode mostrar. Você está ensinando como é que faz, eles não vão te contratar. Eu só dava um joinha, porque eu sabia o caminho que eu estava indo. Eu sabia que quanto mais eu mostrasse que eu tenho entendimento sobre aquilo ali, eu ia trazer esse cliente. E foi assim que aconteceu. Então, eu fui mostrando na obra. Então, você mostrava o seu dia a dia como meu design. dia a dia. Seu trabalho, como que mede, como que coloca, qual almofada. E o porquê das coisas. Porque, por exemplo, a maioria dos profissionais falavam, piso polido é horroroso, que é aquele com brilho. E aí, ninguém falava, é porque saiu de moda. Geralmente falava assim, a moda muda, antes brilhava e agora não pode brilhar. E aí eu pegava os projetos e olhava assim em referências, por que isso tá bonito, por que isso aqui não tá legal? E aí o que eu entendi do piso polido? Falei, ele tá refletindo. Então a luz vai refletir, que aí reflete a mesa, eu falei, é isso, essa poluição visual. Então eu comecei a mostrar, eu entendi isso e comecei a mostrar para o meu seguidor e, consequentemente, para o meu cliente, que olha, o piso polido não é bonito por isso. Olha, a luz fria não é bonito por isso. Então, a partir do momento assim que eu só não joguei a informação do que eu joguei a informação do porquê, as pessoas falaram assim, entendi. E aí começaram a me procurar mais, porque eles
Todo mundo tinha aquela visão, ai, o arquiteto quer fazer do jeito dele. Ou então chamava, tinha um horror quando as pessoas falavam, que chamou um profissional e falava assim, ah, mas é tudo do meu jeito, ele só colocou no papel. Não, gente, o nosso trabalho é muito minucioso, é muito respeitoso, a gente pensa num todo. O problema é que os profissionais não falam. E eu comecei a falando isso. Então eu sei que isso puxou meu cliente. Às vezes parece um pouco de arrogância, de soberba, quando eu falar, por exemplo, um lojista, fala assim, Glenda, tô aqui numa casa, olhando, fazendo um orçamento de uma cortina, eu indiquei o fulano para você, esse aqui é o telefone dele, liga para ele, para você pegar esse projeto aqui. Eu não ligava. Aí até que eu tive coragem de falar com o vendedor, deixa eu te falar, minha captação de cliente não é assim. Eu não vou atrás do meu cliente ligando para ele porque o outro indicou. Não, ele vai ter. Eu falei assim, você só passa meu Instagram. Porque ele precisa identificar com aquilo dali. Ele precisa entender que ele precisa de mim. Então foi a forma como eu fui fazendo. Às vezes eu tinha medo, falei, nossa, perdi potencial cliente e tal. Não, eu nunca fiz, porque eu sempre quis que a pessoa, a hora que viesse, que ela realmente se identificou comigo. E eu sei que eu consegui isso. Né? Mas é todo dia aqui, mostrando a obra, mostrando o dia a dia, mostrando o cachorro, que aí você mistura, porque eu gosto disso aqui também. Ô Glenda, me não fala é marketing. aqui, a gente sabe que é próprio desse temperamento essa exatamente o que você falou, essa voluptuosidade pela expansão, né? O sanguíneo, ele gosta de brilhar, ele gosta de aparecer, ele gosta de se mostrar no melhor sentido do termo e no pior. A gente tem mais 2 perguntas, mas eu queria que você falasse qual é o lado B do temperamento, né? Como o seu temperamento atrapalhou? Aonde isso? Porque o grande BO que eu vejo dentro da teoria moral, da abordagem, é que é sempre um olhar, assim, o sanguíneo é muito maravilhoso, que temperamento nananã, e aí a gente esquece o lado B do temperamento, né? Então, de quanto que não equilibrar um temperamento pode ser ruim, e que, obviamente, nós temos, não só no desequilíbrio, mas no cotidiano, as falhas que a gente tem que são próprias disso, né? Eu sempre falo, meu carro-chefe, as pessoas falam muito do colérico ser irado, né? O meu não é nem a ira, o meu é a expansão rápida, são as decisões erradas. Tomo muita decisão errada, na ânsia de fazer rápido, eu erro muito. Era algo que eu precisava mais do que a ira, que é conhecido, né, ali como a grande marca do colérico. O que do seu temperamento você falou, olha, mas isso eu tenho que lutar todo dia, porque senão me derruba? Olha, primeiro, a desorganização, porque estou falando mais a questão de administração do escritório. Então, para enviar o relatório, porque aí tá tudo beleza, aí eu vou... Porque se está divertido para o sanguíneo, é tão bom chegar ali na obra, você resolver aquilo ali para o cliente, aí tem uma loja que está na promoção, o cliente não pediu nada, mas eu já lembro, eu já mando para ele. E isso tudo é consultorias que eu tinha que mandar relatório. E aí eu me perco, porque tá divertido ali para mim, tá gostoso. Então, a hora que eu via, era na hora que um cliente me cobrava alguma coisa de horas, de alguma coisa de estar lá na obra dele. Eu falei, não, mas peraí, você já me chamou tantas vezes, mas eu não tinha entregado o relatório. Então, ele falou assim, você não tá indo na obra? Eu falei, tá, mas eu já fui tantas vezes, não marquei. Então, o difícil para mim é essa parte, ao lado B, essa organização administrativa do escritório, financeira também, porque o cobrar para mim é super difícil. Eu sei cobrar do meu fornecedor que não entregou alguma coisa, do fulano que não entregou alguma coisa, mas cobrar, vamos dizer, dinheiro mesmo, de quem não pagou, ali eu não dou conta. Então, para mim, isso é muito difícil, ao lado B, né? E essa questão a concentração, que aí eu vou organizando de outras formas, por exemplo, para fazer o executivo e o executivo de detalhamento é quando você coloca as medidas, tudo certinho. Isso para mim é chato. E fazer também o render é chato. Então, o que acontece? Eu fui e eu comecei a trabalhar mais o contato com as pessoas, porque as pessoas me querem quando elas me contratam. E essa parte eu comecei a passar para outros também. Então, foi uma forma de organizar. Mas esse lado B, se você precisa sentar e ficar fazendo só computador, só escritório, fechado, aqui você não dá conta. É tanto que esse aqui a gente está no nosso escritório, mas você vai me ver trabalhando na sala, eu não consigo o mesmo ambiente, né? Então, tudo isso eu tenho que trabalhar muito comigo.
Para finalizar nosso bate-papo, Glenda, falamos do lado B. Agora, o que a Glenda profissional, venda seu peixe, utiliza esse horário aqui para vender o seu peixe como uma designer sanguínea? O que eu conheço seu trabalho, porque também fez a minha casa, mas porque moro aqui, já vi muitas coisas suas, porque te sigo no Instagram, e certamente eu falaria muito sobre essa capacidade criativa e essa capacidade sanguínea de identificar no outro a necessidade, né? E eu estou falando aqui como consumidor, né? Mas o que a Glenda profissional fala assim, olha, isso aqui eu sou muito boa e isso aqui é fruto do meu temperamento. Eu acredito que eu sou muito boa na hora que eu chego e eu tenho uma leitura rápida do espaço e do cliente. E o que a teoria moral me ajudou muito. Então, quando eu fui fazer a sua casa, o colérico, ele é rápido, ele é prático, ele não esperar eu desenhar, eu fazer. Então eu consigo resolver ali para você rápido. A Mirella tem uma cozinha que ela tinha uma pia, 2 pias, né, na cozinha e não ia usar, e tem um vão diferente. Aí o que eu fiz? Fechei uma pia com cooktop e isso foi tudo na hora que eu resolvi isso para ela. Falando, eu não fiz um projeto, eu não mostrei. E eu falei, você tinha uma mesa, eu lembrei de uma mesa que ela tinha na Real, eu falei, traz a mesa, faz de ilha. Então, isso, eu sabia que, por ela ser colérica, que as coisas têm que estar à mão, que tem que estar prático, que não ia ser uma melancólica, que ia ter com o armário certinho para cada coisa, tudo fechado. Então, eu consigo resolver isso muito rápido. A minha leitura projetual é muito rápida. E questão, aí depois vem as cores, as coisas, mas a partir do momento que eu identifico o cliente, e aí eu vejo, primeiro, a ergonomia, a funcionalidade daquele espaço ali, e depois, aí tudo pra mim, tudo que eu vou fazer tem que estar bonito. Então eu falo, pra onde você olha na sua casa, se você pegar um celular e for tirar uma selfie no espaço que você tá, tem que estar bonito atrás. Então todos os meus projetos eu me preocupo demais com isso. Não é um espaço, não gosto de espaço instagramado, tem que ter, pra onde você for tirar uma foto tem que estar bonito. Então eu olho muito isso, a beleza, então isso eu sei que é do temperamento, voltar pro belo. E aí eu consigo essa minha rapidez de expandir, de chegar ali, de fazer a leitura e resolver para você na hora. Gente, quando a gente entende o quanto a teoria moral é determinante no nosso sucesso, e é óbvio, né, a gente está aqui com essa série acerca de dinheiro e trabalho, mas quando a gente compreende que o sucesso ele vai além do quanto está no nosso saldo, da posição que a gente alcança socialmente, mas no estar feliz em estar realizando o que a gente faz, porque a gente vê todo dia pessoas com um bom salário ou com uma posição hierárquica boa, mas que está infeliz no trabalho. Quando a gente compreende sobre esse olhar, né, sobre essa égide da teoria moral, que eu estou bem aqui, as coisas funcionam melhor. Várias vezes durante esse bate-papo vocês escutaram a Glenda falando, eu preciso disso, eu estou bem aqui. E é claro que haverá ônus. O bom profissional é aquele que consegue compreender o ônus e falar assim, como que eu lido com isso? Não é que o seu temperamento, não, então eu vou ter que ser o quê? Eu vou ter que ser artista? Você acha que o Gustavo Lima não acha um saco fazer campanha de rádio? Deve ser um saco acordar cedo e ir na rádio, mas tem que fazer, como tem que fazer o projeto. Então nós precisamos compreender que o equilíbrio do temperamento não é estou fazendo o que é gostosinho, estou só fazendo o que faz cosquinha no meu coração. Não, eu consigo fazer o que me deixa bem, estou abastecida disso para eu dar conta do que o adulto precisa resolver, do que não é tão gostoso. E aí sim, terceirizando, esforçando, através da prática ascética, né? Posso dar um testemunho aqui, né? Depois se ela não quiser eu edito, mas o quanto... A partir do momento que a Glenda foi equilibrando mais o temperamento, mais ela foi se aproximando da igreja de uma maneira mais ascética, menos mística. Então acaba que a gente vai conduzindo não só a nossa vida ali laboral, né, o ordinário do dia, mas também o que está ali no nosso espírito e na nossa alma. Então já peço que você, essa aula estará no Alma, mas estará aqui no YouTube para vocês, né, se inscrevam no canal, clica, dá o raio, faz todas as trelelés, característica do YouTube aqui, para o meu patrão não ficar bravo. O Instagram da Glenda vai estar aqui embaixo, vocês já devem ter visto, mas eu vou colocar novamente aqui no cantinho para que vocês possam segui-la, conhecer o trabalho. Lá também tem muitas dicas, né? Às vezes
você quer conhecer melhor isso antes de contratar, vocês vão compreender também o que o designer faz na casa de alguém, como esse bem-estar atinge o equilíbrio do nosso temperamento. E também nas minhas plataformas, tanto no CD4T quanto no Alma, tem aula lá da Glenda para que você possa compreender melhor como o ambiente auxilia nesse equilíbrio do temperamento. Glenda, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E essa aula mais diferente. Toda aula nossa está sendo diferente, né? Foi bom isso. E vocês encontram ela lá no Instagram e no meu Instagram também, que a gente está sempre junto, a Mirel De Lázari. Eu espero vocês por lá. Obrigada, fique com Deus. Muito obrigada, gente. Até mais.